Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. Olha, a gente sabe que um conhecimento sempre bem-vindo aos pais é o que ajuda, né, a melhorar o convívio com os filhos. E em tempos de tecnologia, de internet, e discussões que são necessárias. E nós estamos recebendo hoje uma convidada muito especial, a educadora emocional e mentora parental Misnara Brisson, que está aqui com a gente para falar sobre algumas dicas para exatamente o aprimoramento dessa relação. Misnara, bom dia, tudo bem? Bem-vinda, obrigado pela sua presença, Jovem Pan Joinville. Bom dia, Marcos, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, fico muito feliz por essa oportunidade de poder também disseminar um pouquinho mais sobre a educação respeitosa, esse caminho aí mais consciente, né, pra gente educar os nossos filhos. Falam-se muito aí dessa educação, né, educação respeitosa, positiva, o que é de fato, né? O que é de fato? Essa é a grande pergunta, né? O ouvinte deve estar, mas o que é isso, né? Se puder explicar um pouquinho pro ouvinte. O que é? Claro. Educar respeitosamente significa, de fato, respeitar e tratar a criança da mesma maneira que você gostaria de ser tratado, né? É uma educação baseada no vínculo, no afeto, na confiança. Porque, infelizmente, a maioria de nós tivemos uma educação autoritária, né? A educação tradicional, que era baseada no medo, no autoritarismo, que criança não tem que querer. Então, aprendemos muito sobre obedecer os nossos pais, agradar o outro, mas não aprendemos sobre reconhecer nossas necessidades, nomear o que estamos sentindo. Então, isso reflete na nossa geração, que a maioria de nós temos dificuldades em lidar com as nossas próprias emoções, porque lá na infância não nos foi ensinado. E a educação respeitosa vem com essa base de mostrar que é possível desenvolver essas habilidades que esperamos, né? Se esperamos que os nossos filhos sejam determinados, confiantes, capazes, precisamos desenvolver essas habilidades na infância. E é através do vínculo, né, do respeito mútuo, que é possível educar sem precisar punir, castigar, bater, enfim. É através dessa educação, né, que a base é o vínculo, o afeto. Gosto muito de uma frase que fala assim: um dia seu filho cometerá um erro ou fará uma má escolha na vida e ele correrá para você em vez de você. E nesse momento você perceberá o valor imenso da parentalidade positiva. E é isso que eu quero para os meus filhos, né? Quando eles estiverem na adolescência, tiverem algum problema, eles corram para mim, né? Em vez de mim, né? Que é baseado ali no medo. E hoje o meu trabalho é ajudar famílias nesse processo, mostrar esse caminho mais consciente, né, para educar. Então eu ajudo a lidar com os comportamentos desafiadores, ferramentas para lidar ali com a criança que não quer colaborar, enfim, várias dicas nesse ponto ali, que são através de atendimentos individuais mesmo, né, que eu faço ali sessões com as famílias, que falam muito de neurociência. É muito importante a gente entender ali a questão da imaturidade da criança, né? Uma criança de 3 aninhos, ela não tem maturidade para lidar com as emoções. Então, a birra, por exemplo, que muitos falam que é para provocar, manipular, nada mais é do que um processo neurológico, falta de imaturidade cerebral para lidar com aquela emoção. Então, quando a gente entende um pouquinho mais sobre desenvolvimento infantil, neurociência, o cérebro da criança, fica mais fácil para a gente lidar com esses desafios. Então, é muito importante. Eu levo muito essa questão do conhecimento, né? Também no processo de autoeducação também, né? E muito do que a gente viveu na nossa infância reflete no nosso educar. A gente precisa ali lidar com a nossa criança interior para não refletir no nosso educar. Então, também tem todo esse processo de autoconhecimento, de autoeducação, autopercepção. E esse é o meu trabalho com as famílias. E é aqui, em Joinville, eu também estou com um projeto em escolas que eu também quero contribuir. Levar a educação respeitosa para a sala de aula. Ajudar ali as professoras, os profissionais a lidar com esses comportamentos também desafiadores dentro de sala. Porque isso, a pedagogia também não ensina, né? Comportamento infantil, neurociência. Então, eu estou implementando esse projeto nas escolas. Tem ali na Argila, na Maple Bear, na oficina, e com esse objetivo de ajudar os profissionais e também as famílias da escola. Quando você fala na questão da educação mais tradicional,
baseada no medo, e aí você me corrige se eu estiver errado, a gente está talvez falando de um período que é década de 80, década de 90. Paralelo a isso, nós estamos com a geração agora, nós temos aí um conflito de gerações, a geração milênio, Y, Z e por aí vai. Mas nós temos desde a década de 90 o advento da internet, né? A chegada da internet e tudo mais. E aí como é que a gente, como pai, né? Você é mãe, eu sou pai, enfim, nós somos pais. Como é que a gente pega tudo isso que você falou, aliada a essa questão da tecnologia, para de fato ter essa educação respeitosa? Porque tudo bem, na década de 80 não tínhamos a janela aberta chamada internet. E hoje é muito comum, é mais comum do que se imagina, a criança tem uma birra, celular na mão da criança. A criança chora, filminho no celular. Né? Os adultos precisam conversar, celular na mão da criança. Sim. E aí, hein? Então a internet vem de um lado, né? Eu sempre falo que hoje temos muito mais recursos, né? Para o nosso autoconhecimento, mas por outro lado também entra não só essa questão, né? Eu sempre falo que quando o nosso filho tem ali uma explosão, uma birra, e aí ele tá atrapalhando a vida do adulto, né? Em tese, porque às vezes você tá num restaurante, você quer comer tranquilamente, e aí o seu filho não para quieto. Então você vai lá e coloca um celular. Tá tudo bem, de vez em quando a gente precisa mesmo, né? É uma rede de apoio, não deixa de ser. Mas isso, quando vira um hábito, a gente tá até prejudicando o desenvolvimento da criança, porque telas impactam em vários aspectos. Mas quando a gente entende, por exemplo, que uma criança de 3 anos não tem maturidade para ficar muito tempo sentada num restaurante, que a gente entende que o mundo dela é o brincar, a gente pode pensar em recurso para ajudar. Por exemplo, eu vou levar um joguinho pro restaurante, eu vou dar uma volta no restaurante até a comida chegar. Então a gente entende que esse é o mundo da criança e não é a criança tá atrapalhando o meu mundo. A gente precisa olhar o mundo da criança pelo olhar dela. Igual a birra, por exemplo, quando a criança está se jogando no chão, ela precisa de acolhimento nesse momento, de um apoio emocional e não de um recurso para distrair. Porque a partir do momento que a gente distrai a emoção da criança, a gente está ensinando ela a reprimir essa emoção. Então isso vai impactar lá na frente o adulto que vai ter dificuldade disso, porque quando ela era criança, o choro era invalidado, a raiva era invalidada, né? Assim como a gente ensina diversas coisas para os nossos filhos, precisamos também ensinar sobre como lidar com a raiva, com a ansiedade, né, com o medo. Então, a gente precisa ensinar isso. Então, entendendo um pouco também mais do desenvolvimento infantil, né, a gente consegue entrar nesse mundo da criança. E aí a relação fica mais respeitosa, humanizada e tudo mais. Misnara, nosso tempo terminou, mas deixa eu te perguntar aqui rapidamente, 30 segundos para você responder. Amanhã, 17 de junho, inclusive, tem um workshop com esse tema. Exatamente. Como é que a gente encontra informações para inscrições? Como é que é? Então, esse workshop é a terceira ação que vai ter lá na Escola Argila, né, do projeto Educação Respeitosa, que é uma oportunidade de aprender na prática sobre educação respeitosa. Então, lá vou ensinar ferramentas para lidar com os comportamentos desafiadores, vínculo, como desenvolver habilidades. Teremos aí participações também da Mônica, que é educadora em sexualidade, a Fabiane, que vai falar sobre vínculo na dinâmica dentro de sala. Então, a oportunidade aí de aprender na prática sobre educação respeitosa. Então, será uma manhã. Acessar lá no meu perfil Misnara Mentora Parental. Temos ainda algumas vagas disponíveis para aproveitar essa oportunidade aí de aprender de fato como contribuir aí na relação, como lidar com esses comportamentos e muito mais. Vai ter muito também sobre neurociência lá. Perfeito. Parabéns pelo tema, obrigado pela participação e volte quando quiser. Eu que agradeço, obrigada a todos. Obrigado. Tenham um bom dia.